escutam esse pregador têm que tomar sua própria decisão sobre apoiá-lo ou não. Aí é da conta deles. Olha, o antigo livro que quase todos temos de P.C. Nelson, que diz doutrinas bíblicas, tem um capítulo ali chamado Santificação Total. Em algum lugar na minha experiência durante o seminário, claro que eu cresci vindo de uma igreja, de uma denominação onde ensinavam muito sobre santificação. Mas mesmo vindo para as Assembleias de Deus, havia uma ênfase sobre aquilo, e essa frase que diz santificação total deixava a impressão em mim, como um jovem ministro, que eu preciso alcançar isso. De verdade, me deixava com esse sentimento como se fosse assim: olha, tudo que eu sou, eu entrego a esse chamado, e eu fiz isso com 18 anos e fiquei 4 anos no seminário. Então eu preciso ser totalmente santificado. E a verdade é que eu me formei na faculdade e não estava 100% santificado. Sabe de uma coisa? Estou aqui, estou velho e até hoje não estou 100% santificado. Eu ainda tenho que lidar com problemas da carne. Em Cristo estou santificado, mas estou falando da minha carne. É aí que nós nos atrapalhamos. Se sua fé está em Cristo e no que ele fez por nós na cruz, então você é um vencedor. Você está perfeitamente santificado. Aí, porque a sua fé está no lugar correto, o Espírito Santo pode trabalhar nos problemas que estão aí. E somente o Espírito Santo pode removê-los. Mas se você olhar para essa situação e dizer, bem, estou quase santificado, mas eu tenho esse problema e aquele outro, e eu tenho que acabar com isso antes de sentir totalmente santificado. Isso não vai acontecer, pois o Espírito Santo não trabalha dessa maneira. Olha, eu entendo você e por 2 anos tenho escutado isso e creio, mas é uma jornada. É verdade. Eu estou escutando o coração do Dr. Gray e é o meu coração também. Nós reconhecemos que somos incapazes, então, como Paulo dizemos, ainda não alcançamos, não chegamos no lugar onde sabemos que é possível chegar. Não existem pessoas perfeitas, mas também temos o conhecimento que Deus sabe. Calma lá, a minha mãe era perfeita, viu? Morreu com 94 anos e ela alcançou a santificação total. A minha esposa está próxima também, mas o processo ainda assim é que nós estamos num processo. E é um processo lindo e vai continuar até o dia de Jesus. Mas precisamos da confiança de que nossa posição em Cristo é aquela. Temos que saber que somos vencedores porque Ele garantiu para nós esse lugar. E olhamos para nossos irmãos da mesma maneira. Ou a gente aceita o que Cristo fez, ou tentamos vencer na nossa força, e é impossível. Você falou há uns 2 programas atrás, esse corpo físico está morto por causa do pecado e por causa do que Adão fez há muito tempo atrás. E como o Dr. Gray falou, a culpa é do Adão. Estamos quebrados por causa do pecado. Se você tentar na sua própria força, você não consegue. E é difícil de aceitar isso. A gente quer acreditar que pode tentar um método, essa modinha, fazendo desse jeito, e não funciona. Não dá certo. Não dá certo. Uma palavra rápida sobre disciplina. Você tem 10 segundos, é o bastante. Se um homem não se arrepender, então aplicamos a disciplina da igreja para que ele se arrependa. Depois que ele se arrepende, trazemos o conhecimento do que estamos ensinando para que ele não volte a esses caminhos. Muito bom, certo. Obrigado por estar conosco hoje, tem sido um prazer enorme. E creio que você aprendeu algo do programa hoje. Não perca o próximo programa, não perca nenhum deles, pois creio que vai ter algo neles para você e para todos. Nós te amamos, Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. E em 2 Coríntios 11 vemos uma evidência disso e outras áreas também, aonde ele estava ativo e pregando também naqueles 3 anos. Ele não foi para o deserto ficar à toa.
E creio que ele teve que ir e reaprender o Antigo Testamento baseado no fato que Jesus é o Cristo. Foi o que ele aprendeu, que Jesus era o Cristo. Toda a evidência de suas pregações em Atos, antes disso, aponta para o fato de que ninguém podia relutar a evidência que ele tinha do Antigo Testamento que Jesus era o Cristo, mas nada disso aponta para o conhecimento da nova aliança. Ele não estava pregando isso, não escutamos isso. Claro que não temos as mensagens claras, mas nós não vemos isso na área de Damasco. Então acredito que Paulo teve que voltar e reaprender a antiga aliança, vendo Jesus como Cristo. E agora ele via que a fé em Cristo era a coisa mais importante e que Cristo se encaixava em todos os critérios para ser o Messias. Você queria fazer um comentário agora? Só para continuar falando sobre o tempo, irmão Swagger, você quer dizer que os 3 anos que ele estava na Arábia faziam parte do tempo que ele meio que tinha desaparecido de Tarso? Sim, é assim que eu entendo. É assim que você vê? Não, não. Eu achei que era separado o tempo. Olha, porque se seguirmos a cronologia, e é aí que quero levar vocês, de Gálatas, e você tem que juntar Atos 9, Gálatas 1, mas o que vejo é Paulo saindo de Jerusalém, indo para Damasco, sendo salvo. Basicamente passou 3 anos no deserto da Arábia, na área de Damasco. A vida dele foi ameaçada antes de ir para Jerusalém, em Gálatas, porque eu não concordo com isso. Sim, porque Gálatas diz que passaram 3 anos antes de voltar para Jerusalém. Eu sinto que ele saiu de Damasco à noite, foi para Jerusalém, e foi ali que ele estava tentando dar o testemunho dele para as pessoas e eles não queriam aceitar. Aí mandaram ele de volta e foi quando a situação da Arábia e de Tarso também aconteceu. Eu posso estar errado, mas então, eu sempre acreditei como Lauren. Olha, eu posso juntar outra cena enquanto lemos aqui. Eu vejo as coisas separadas, porque em Gálatas capítulo 1, ele diz que foram 3 anos depois da salvação dele até voltar para Jerusalém. Então, foram 3 anos que ele ficou sem ir até Jerusalém. Ele diz isso e ninguém ali falou com ele sobre o evangelho. Então, a primeira viagem que ele fez para Jerusalém foi 3 anos depois que ele foi salvo. E ele só ficou 15 dias ali, depois foi para Tarso. Então, ali ele passou nessa época. Pode ser mesmo. Foi quando Barnabé o encontrou. Em um programa passado, o irmão Swagger mencionou algo que achei muito válido. O entusiasmo dele em sendo um novo convertido, com o que ele fez em Jerusalém, parece dar a impressão de que ele era jovem e não entendia tudo o que estava acontecendo e aí mandaram ele para outro lugar. Na realidade, a razão pela qual ele saiu dali era porque a vida dele estava sendo ameaçada. E para protegê-lo, eles tiveram que aceitar que ele fosse embora. Mesmo assim, a maioria da igreja interpreta de maneira errada o capítulo 7 de Romanos. É verdade. Temos que ir para o intervalo e continuamos depois. Voltamos já.